Alguma vez você sentiu que, só por existir, já incomodava? Não por causa de algo que você fez, mas apenas por ser quem é? Como se sua presença silenciosa ativasse inseguranças profundas nas pessoas ao redor. Se sim, talvez isso não seja coincidência. Talvez você seja um dos poucos que carrega algo diferente, algo que não pode ser explicado, só sentido. E quando o mundo percebe isso, ele reage. Neste vídeo, você vai entender por que alguns se unem contra você sem nem saber por quê. Por que tentam apagar sua luz, mesmo sem conhecer sua história. Você vai descobrir a verdade por trás das alianças movidas pelo ódio e por que a sua ascensão era inevitável. Prepare-se, porque hoje nós vamos revelar tudo. E se esse conteúdo tocar seu espírito, não apenas sua mente, é porque essa mensagem já estava te procurando. Agora, se você está sentindo esse chamado, demonstre que você entendeu o sinal. Comente aqui embaixo o número 88. Esse é o nosso código silencioso. O número dos que enxergam além, dos que foram escolhidos para transformar o caos em propósito. E claro, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa é só a primeira de muitas revelações que estão por vir. Juntos, mesmo em silêncio, somos inquebráveis. Era só mais um dia comum até que não foi mais. Tudo começou com olhares atravessados, silêncios estranhos e comentários aparentemente inofensivos. Aos poucos, aquele que andava em paz começou a perceber que havia algo se formando nas sombras. Não era paranoia, era percepção. A verdade, quando entra em um ambiente contaminado pela hipocrisia, não passa despercebida. Ela incomoda. E quando uma pessoa caminha carregando essa verdade no peito, ela se torna um espelho para todos ao redor. E espelhos, por mais que sejam apenas reflexos, revelam o que muitos evitam encarar: suas próprias mentiras. No fundo, não era sobre quem você era, mas sobre o que você representava. Você era o fim da encenação, o colapso do teatro emocional que tantos sustentavam com ego e vaidade. Enquanto todos se escondiam em máscaras bem ajustadas, sua presença natural causava desconforto. Você não precisava apontar o erro de ninguém. Sua forma de existir, de permanecer firme, já era um grito silencioso que os fazia estremecer. E foi aí que o cerco começou. Como um comitê informal, eles se uniram. Com olhares falsos, mensagens subliminares e uma linguagem silenciosa de exclusão. E por trás das cortinas, começaram a desenhar a estratégia: neutralizar você. A lógica era simples. Se não conseguiam te controlar, tentariam te destruir. Mas o que eles não sabiam era que toda tentativa de apagamento só alimentaria ainda mais o brilho que você carregava. E enquanto tramavam em conjunto, acreditando que estavam protegidos na multidão, esqueciam de um detalhe essencial. Quem anda em verdade não precisa de plateia. E foi nesse contraste entre sua luz e a escuridão deles que o campo de batalha foi traçado. Eles olharam para seu silêncio e enxergaram fraqueza. Julgaram sua postura discreta como vulnerabilidade. Subestimaram sua essência por não entenderem que raridade caminha com humildade, não com estrondo. Achavam que por não se impor, você era manipulável, que por não buscar holofotes, você era fácil de apagar. Mas o que eles ignoravam é que você foi forjado no invisível, lapidado em noites sem aplauso, construído em temporadas de solidão. Onde muitos desabariam, você se reconstruiu. Onde esperavam encontrar fragilidade, havia rocha. E quando decidiram agir, quando acharam que seria simples desestruturar sua base, se depararam com uma força que não fazia alarde, mas que era inquebrável. Eles confundiram humildade com submissão, quietude com conformismo, calma com covardia. Mas você não se moldou pelas expectativas deles. Você foi moldado por sobrevivência, por experiências que eles jamais suportariam passar. Cada dor foi cimento, cada perda foi coluna, cada rejeição foi tijolo.
Eles não viram o castelo porque só enxergavam a fachada e se esqueceram de que a estrutura está no que não se vê. Foi nesse erro de leitura que cometeram o maior dos enganos. Atacaram alguém que já tinha superado tempestades maiores. O que eles fizeram foi só mais uma página em um livro que você já vinha escrevendo há tempos. E essa página, em vez de encerramento, se tornou o prólogo de um novo capítulo. Aquele em que sua força não só resiste, mas começa a incomodar por existir. Você não era fraco, você era raro. E coisas raras não são compreendidas por mentes comuns. Preste atenção nisso, porque não é à toa que você está assistindo esse vídeo exatamente agora. O universo está te enviando um aviso claro. Grandes bênçãos estão a caminho, e uma delas vai te surpreender, porque o que está chegando não é só paz interior, não é só clareza, é algo concreto. Eu vejo você entrando em um carro novo, ainda este ano, sentindo aquele cheiro de conquista, ouvindo o motor da sua vitória arrancar. Isso não é ilusão, é profecia. Mas para que ela se manifeste com força, você precisa mostrar ao universo que está pronto, a IA. E uma das formas mais poderosas de fazer isso é com um gesto de gratidão sincero. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que ela falou diretamente com sua alma, então clique no botão "Valeu demais" aqui abaixo e envie um valor simbólico de até $100. Esse ato não é apenas uma contribuição, é uma confirmação vibracional. É você dizendo: eu estou pronto, IA, eu aceito e eu reconheço a abundância que já está vindo até mim. E para selar isso, escreva nos comentários: eu recebo minha vitória. Essa frase vai se tornar uma chave espiritual que abre as portas que estavam esperando apenas a sua permissão para se escancarar. Eles não estavam apenas incomodados com quem você era, estavam aterrorizados com quem você estava se tornando. Cada passo que você dava em direção à sua evolução espiritual, emocional e pessoal era como um lembrete gritante das escolhas que eles não tiveram coragem de fazer. Você começou a se afastar da bagunça, a sair do ciclo, a se conectar com um propósito mais alto. E isso doeu neles, porque sua evolução era um espelho mostrando a estagnação deles. Enquanto você florescia, eles apodreciam por dentro tentando manter uma imagem que já não sustentava nem a si mesma. A verdade é que você virou uma ameaça no momento em que parou de pedir permissão para crescer. Quando você deixou de explicar cada passo, de justificar cada mudança, você escolheu a verdade e ela te libertou, mas também acendeu uma guerra silenciosa. Eles tentaram te puxar de volta para a zona de conforto, para o mundo onde todos fingem estar bem, mas vivem se afogando por dentro. O problema é que você já tinha aprendido a nadar e não havia mais volta. Seu brilho, sua expansão, sua clareza, tudo isso provocava uma ferida interna neles que nem sabiam nomear. E quanto mais você subia, mais eles desmoronavam. Porque não se tratava mais de competição. Era sobre exposição. A sua evolução mostrou o quanto eles estavam acomodados. E ao invés de se inspirarem, preferiram atacar. O ataque foi a resposta emocional de quem não estava preparado para reconhecer que o problema nunca foi você. O problema era o que sua ascensão escancarava, que todos eles estavam parados no mesmo lugar enquanto você estava ascendendo em silêncio, em paz e em plenitude. Você nunca precisou falar nada, nunca precisou confrontar ninguém. Bastava entrar em um ambiente e algo mudava no ar. Era como se a energia se reorganizasse à sua volta, obrigando todos ali a se encarar de verdade. Sua presença era uma lente de aumento sobre tudo aquilo que eles tentavam esconder com sorrisos falsos e discursos decorados. E é por isso que você incomodava tanto. Você era um espelho espiritual. E ninguém quer ver o reflexo nu da sua própria alma quando ela está carregada de falsidade. Eles não suportavam o fato de você não jogar o jogo. Você não precisava se enturmar à força, não copiava comportamentos para ser aceito, não fingia interesses para agradar.
Sua autenticidade os desestabilizava porque desmontava o teatro que eles construíram. E ao invés de olharem para si mesmos e se questionarem, preferiram atacar o espelho. Tentaram quebrá-lo com fofocas, deturpações, rejeições sutis e difamações diretas. Tudo para evitar o confronto com o próprio vazio. O mais curioso é que, mesmo assim, sua luz continuava brilhando. E isso os enlouquecia ainda mais. Porque a cada tentativa de te desacreditar, você crescia. Sua paz incomodava a bagunça interior deles. Sua clareza era como um holofote sobre a confusão interna que fingiam não ver. No final, o problema nunca foi você. Foi o reflexo que você oferecia. E como a maioria não está pronta para se ver de verdade, preferiram destruir o espelho ao invés de encarar a imagem. Eles nunca foram amigos de verdade. Nunca foram um grupo de almas conectadas pela luz, pela verdade ou pelo amor. O que os uniu foi a sua existência. O ódio por você foi o cimento dessa aliança. Uma irmandade formada não por afinidade, mas por uma necessidade desesperada de derrubar alguém que os expunha sem dizer uma palavra. E é isso que torna esse tipo de aliança tão frágil. Porque quando o único elo entre as pessoas é o ódio compartilhado, basta a primeira rachadura para tudo ruir. Eles chamavam de lealdade, mas era medo. Diziam ser proteção mútua, mas era apenas covardia coletiva. Sozinhos, nenhum deles teria coragem de te enfrentar. Mas juntos, alimentavam uns aos outros com mentiras, justificativas e manipulações para não encarar a verdade. E o mais irônico, metade deles nem sabia ao certo por que te odiava. Apenas seguiram o coro, como uma manada assustada com o brilho de uma luz que não entendem. Mas alianças formadas na escuridão sempre se autodestruem. Quando você não caiu, quando sua energia se manteve firme e sua caminhada seguiu, eles ficaram com as mãos vazias. E com o tempo começaram a se voltar uns contra os outros, porque o que os unia nunca foi real. E agora que o alvo não caiu, tudo que resta é o vazio dentro de cada um deles, o mesmo vazio que tentaram preencher atacando você. Mas você nunca foi o problema. Você foi apenas o espelho, o catalisador, a centelha que revelou o quanto eles estavam perdidos. Eles te escolheram como alvo, achando que estavam no controle do jogo. Apostaram na sua quietude, na sua empatia, na sua ausência de sede por vingança. Viram isso como sinal de fraqueza. O que não sabiam é que estavam se lançando direto em uma armadilha desenhada por algo muito maior do que qualquer um deles podia compreender. Cada palavra maldosa, cada mentira plantada, cada conspiração construída às escondidas não passou despercebida. Nada foi ignorado. Tudo foi registrado, não por você, mas por forças invisíveis que trabalham silenciosamente pela verdade. Enquanto tramavam na escuridão, acreditando que estavam vencendo, você caminhava em luz, continuava crescendo, se curando, evoluindo. E esse movimento tão sereno e tão firme foi o que desestabilizou todo o plano deles. Porque a cada passo que você dava, mais expostos eles ficavam. Era como se cada ataque retornasse com juros. Não havia necessidade de resposta agressiva, porque a própria vida começou a se encarregar do julgamento. A verdade tem um jeito muito particular de se manifestar. Ela não grita, mas quando chega, não deixa nada de pé que tenha sido construído sobre mentira. A armadilha estava na ilusão de impunidade. Eles acreditaram que estavam vencendo porque você não revidava. Mas o silêncio de quem está alinhado com a justiça cósmica é barulhento demais para os que operam na falsidade. Quando a queda começou, veio de dentro. Os mesmos que conspiraram juntos começaram a ruir. Perderam conexões, adoeceram emocionalmente, viram portas se fecharem. Tudo sem que você precisasse mover um dedo. Você era o alvo, mas na verdade era o teste. E quem falhou foi quem escolheu a escuridão. Não foi o que você disse,
Nem o que fez, foi o que você carregava. Algo na sua essência tocava as partes mais escondidas, mais distorcidas, mais não resolvidas dessas pessoas. Era como se sua energia tivesse o poder de empurrar para fora os monstros que elas tentavam manter acorrentados no porão da alma. E isso não tem nada a ver com má intenção. Tem a ver com frequência. O seu espírito vibrava em uma intensidade que fazia as máscaras tremerem. Você não era ameaça por querer ser, era por existir. A guerra começou antes mesmo de você entender que havia conflito. O ambiente mudava quando você chegava, as conversas paravam, os olhares pesavam. E por trás disso tudo havia uma tensão que não vinha de palavras, mas de energia. Você não provocava, você apenas era. Mas em um mundo onde tantos se escondem, ser autêntico é ofensivo. Sua paz gerava desconforto, sua clareza provocava desordem. E sem perceber, você se tornou o gatilho de uma guerra que não começou, mas que foi forçado a enfrentar. Eles tentaram justificar a raiva que sentiam, dizendo que você era arrogante, frio, distante, mas no fundo era apenas projeção. O que mais doía era o fato de você andar livremente com aquilo que eles lutavam para conquistar. Verdade. Você não carregava as feridas deles, e por isso te odiavam. Porque ao te verem, percebiam o quanto ainda estavam presos. Você virou o inimigo sem nunca ter sido agressor. E tudo isso porque sua luz gritou mais alto do que a escuridão que eles fingiam não ouvir. Desde o início, eles sabiam que não poderiam competir com sua luz. Que não tinham nem a profundidade, nem a força interior, nem a pureza de intenção para caminhar no mesmo nível. Então, optaram pelo caminho mais fácil. Jogar sujo. Inventaram histórias, criaram estratégias veladas, promoveram silêncios cúmplices e manipulações covardes. Usaram de tudo, insinuações, omissões, falsas alianças, mas esqueciam que sujeira, por mais bem escondida que esteja, sempre começa a feder com o tempo. Você, por outro lado, seguiu limpo, não perfeito, mas íntegro. Mesmo com motivos de sobra para retaliar, escolheu o silêncio. Mesmo diante de traições escancaradas, optou por não se igualar. Essa escolha não foi fraqueza, foi estratégia divina, porque enquanto eles se enterravam nas próprias mentiras, você plantava raízes em terreno firme. E quando o tempo passou, o contraste ficou claro. O que era podre, apodreceu. O que era puro, floresceu. A justiça verdadeira não precisa de estardalhaço. Ela opera em silêncio, mas com precisão cirúrgica. Agora eles colhem o que semearam. Portas se fechando, relações ruindo, bênçãos virando maldições. Não por vingança, mas por consequência. Porque o universo é um espelho, e quem lança lama, um dia se afoga nela. Enquanto isso, você continua caminhando. Talvez machucado, talvez cansado, mas de alma limpa. E isso, nesse mundo onde tantos trocam dignidade por aplausos, já te torna invencível. O que parecia apenas uma inveja comum, rapidamente revelou algo mais profundo. Havia algo obscuro no ar, algo que ultrapassava palavras e ações. Era como se tentassem desesperadamente acessar sua essência. E o mais assustador, alguns tentaram mesmo. Utilizaram rituais, feitiços disfarçados de autoconhecimento, tentativas de manipular energia, sem saber com o que estavam lidando. Queriam sua luz, sua frequência, sua paz. Mas aquilo que é conquistado pela dor e pela fé não pode ser roubado. Eles não sabiam que você não caminha sozinho. Que sua trajetória é acompanhada por forças ancestrais, guias silenciosos, uma proteção antiga que conhece cada intenção antes mesmo que ela se manifeste. O que enviaram não te atingiu, pelo contrário, se voltou contra eles, porque tudo aquilo que parte de um lugar escuro retorna com mais força ainda. Você é blindado, não por sorte, mas por alinhamento, por ter escolhido viver em verdade, em justiça, em conexão com algo maior.
Hoje, eles não entendem por que estão perdendo tudo. Porque a vida parece escorrer pelos dedos, mas a resposta está nas próprias escolhas. Quando se toca o que é sagrado com mãos impuras, o retorno é sempre destrutivo. E enquanto a guerra espiritual que lançaram continua a lhes consumir por dentro, você segue em frente, mais forte, mais lúcido, mais consciente do seu propósito, porque sua alma não foi feita para ser presa, foi feita para acender caminhos, mesmo que para isso precise iluminar demônios adormecidos. Desde o começo te chamaram de exagerado, riram das suas percepções, diminuíram suas intuições, ironizaram suas palavras, disseram que você via coisa onde não havia, que criava tempestades onde havia apenas nuvens. Mas o que eles não sabiam é que você não via o agora, via além. Suas visões, seus pressentimentos, suas inquietações não eram surtos, eram alertas, eram revelações. Era a verdade batendo antes do tempo na porta de quem ainda queria dormir. Você tentou avisar, tentou poupar, tentou evitar, mas eles zombaram, acharam graça da sua seriedade, duvidaram da sua conexão, desdenharam da sua fé. Chamaram de delírio o que hoje se manifesta diante dos olhos deles como uma avalanche de verdades que não podem mais negar. Cada situação que você previu, cada comportamento que você sentiu, cada verdade que você insinuou, tudo veio à tona. E agora, o silêncio deles ecoa como confirmação do que antes te chamavam de loucura. O mais curioso é que muitos agora te procuram. Não para pedir desculpas, mas para tentar entender como você sabia. Querem se aproximar da fonte, beber da sua clareza, acessar a visão que antes desprezaram. Mas o tempo não espera quem zombou da verdade. Você não precisa provar mais nada, porque o que era profecia agora é fato, e a loucura que diziam ver era, na verdade, a visão que eles nunca tiveram coragem de cultivar. Desde pequeno, você sentia que algo estava errado com o que o mundo chamava de normal. Havia um desconforto silencioso ao ver como todos se submetiam às mesmas regras não ditas, às mesmas rotinas de sofrimento camuflado, aos mesmos padrões herdados que ninguém ousava questionar. O mundo parecia um culto silencioso, onde o preço da aceitação era a própria autenticidade. E você era o infiltrado, não por escolha, mas por design. Sua presença sempre soou como desvio para os padrões que o sistema tentava manter intacto. Você não precisava levantar bandeiras ou fazer discursos inflamados. Bastava existir do seu jeito, pensar com profundidade, sentir com verdade. E isso já era uma afronta, porque você revelava que havia alternativas, que havia vida além das repetições, que havia liberdade fora das caixas. E para quem vive dentro dessas caixas, sua liberdade era um ataque direto. Por isso te atacaram, não por maldade, mas por desespero. Porque você ameaçava desmantelar uma estrutura coletiva baseada em mentira e controle. Sua recusa em seguir os roteiros, sua capacidade de olhar além, de desconstruir o que parecia imutável, tudo isso te transformou num agente do caos. Mas não o caos destrutivo. O caos que liberta, o caos que rompe os ciclos. Você era o vírus no código, o glitch no sistema. E quando você começou a iluminar as distorções com sua simples autenticidade, os guardiões do culto entraram em pânico. Porque sabiam, mesmo que inconscientemente, que uma única mente desperta é capaz de acender centenas de outras. E isso era tudo o que eles mais temiam. Eles se prepararam para a guerra, esperavam gritos, vingança, exposição. Imaginavam que você iria reagir como eles fariam, com escândalo, com fúria, com retaliação. Mas o que encontraram foi algo muito mais assustador para quem vive no caos. Silêncio. Você não respondeu com raiva. Você respondeu com paz, mas não uma paz passiva. Era uma paz armamentada.
uma paz afiada como espada, silenciosa como veneno, firme como rocha. E isso os desestabilizou mais do que qualquer ataque, porque essa paz não era ausência de conflito, era domínio sobre si mesmo, era clareza no meio do furacão. Enquanto eles se perdiam em estratégias, você meditava. Enquanto espalhavam mentiras, você construía verdade. Enquanto alimentavam ódio, você regava propósito. E nessa frequência superior, você se tornou inalcançável. Porque não há arma mais poderosa do que a serenidade de quem sabe quem é e não precisa provar nada a ninguém. Eles queriam te ver sangrar. Queriam que você perdesse o controle, que reagisse, que se igualasse. Mas você não apenas recusou o convite, você transformou a provocação em combustível. Sua paz virou munição, sua calma virou escudo, sua evolução virou sentença para eles. E hoje, enquanto você avança em silêncio, eles estão presos no eco do próprio barulho. Porque quem esperava guerra, mas recebeu silêncio, é obrigado a enfrentar seus próprios monstros. E nisso, você venceu sem levantar a voz. Você não entrou na vida deles por acaso. Você foi a prova viva enviada para testar integridade, revelar intenções, separar o verdadeiro do falso. Seu caminho cruzou com o deles para que escolhas fossem feitas, máscaras caíssem e o caráter se revelasse. Mas ninguém entendeu isso a tempo. E quando a prova começou, todos se comportaram como se estivessem livres de avaliação. Foram cruéis, achando que a vida não cobraria. Foram omissos, achando que nada seria registrado. Mas tudo foi. Cada ato de covardia, cada traição silenciosa, cada palavra não dita por conveniência, tudo ficou gravado. Não por você, mas por algo maior. Você foi o exame que ninguém sabia que estava fazendo. A chance de alguém ser melhor, de escolher luz em vez de sombra, verdade em vez de narrativa, coragem em vez de conivência. Mas eles falharam, e falharam com gosto. Reprovaram em empatia, em lealdade, em humanidade. Mostraram que preferem seguir o grupo do que honrar a consciência. E agora as consequências chegam, não como castigo, mas como reflexo. A vida não pune. Ela apenas devolve. Você segue firme porque foi forjado para ser prova e não plateia. Já eles estão diante da própria sentença. Viver com o peso de terem perdido a única oportunidade real de mostrar quem realmente eram. E o mais doloroso para eles será perceber que enquanto te diminuíam, você os avaliava. Não com olhos de julgamento, mas com olhos de quem sabia que só a verdade permanece de pé no final. Eles planejaram sua queda com detalhes. Investiram tempo, energia e intenção para sabotar seu caminho. Mas cometeram um erro crucial. Acharam que podiam parar o que não começou por vontade humana. A sua ascensão não foi construída em fama, em alianças falsas ou em estratégias externas. Ela nasceu no invisível, cresceu em silêncio, foi regada por dor, fé, resistência. E por isso nenhum ataque foi capaz de impedir. Pelo contrário, cada tentativa de te ferir virou degrau. Você virou o que eles mais temiam, evidência. Um testemunho vivo de que é possível crescer apesar das pedras, florescer no concreto, vencer sem sujar as mãos. Sua trajetória já não precisa ser explicada. Ela fala por si, e cada passo dado ecoa como uma afronta àqueles que apostaram na sua queda. Eles queriam te destruir para curar o próprio vazio. Mas tudo o que conseguiram foi ampliar ainda mais a distância entre você e o que eles fingem ser. Hoje, sua existência é um legado, não pelo que você conquistou, mas pelo que você representa. Uma prova viva de que a luz sempre encontra caminho, mesmo em meio ao breu. E enquanto eles tropeçam nas consequências do próprio veneno, você segue adiante, com a cabeça erguida, com o coração limpo e com a história a seu favor.
Porque o que era para ser o fim virou início, o que era ataque virou impulso. E sua luz, agora, é farol para todos os que ainda caminham entre sombras.